ninguém, aleluia, que queria ali se arriscar, ninguém queria abrir a boca e pronunciar o que é que Jesus era, ou quem é que era Jesus, ou como eles enxergavam Jesus. Ninguém queria professar, mas Pedro, aleluia, tomado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro, aleluia, com uma virtude sobrenatural em sua vida, ele olha assim e diz: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Salvador, tu és aquele, aleluia, que tinha sido já profetizado pelo profeta Isaías, que tu viria, que tu seria, o seu nome seria chamado Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Santo do santo. Tu seria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, tu seria aquele que iria morrer no madeiro, mas iria dar salvação aos homens. Jesus olha para Pedro fixo, e naquele momento ele muda a vida de Pedro, ele muda a história de Pedro, ele muda a trajetória de Pedro, ele muda a expectativa de Pedro, ele muda os propósitos de Pedro. E é sobre isso nesta noite, Alamaduri-me comandácia, que eu quero, aleluia, ministrar. É sobre esta palavra, sobre essa certeza a qual o Espírito de Deus ministrou ao meu coração por esta semana toda. Meu aleluia, Deus vinha falando ao meu coração. Aleluia. Muitos olham para mim, muitos olham, aleluia, para o Senhor. Alguns veem o Senhor de uma forma, alguns veem de outra, mas aleluia, o Senhor hoje ele pergunta: como é que você conhece o Filho do Homem? Como é que você tem visto Jesus? Como é que Jesus tem aparecido diante de você? Como é que você tem professado, aleluia, o Senhor Jesus? Qual é a limitação da sua fé? Qual é a sua estrutura, aleluia, diante da presença do unigênito? Aleluia, louvado seja Deus. Deus falou ao meu coração, Deus me trouxe ali, aleluia, uma planta de uma casa. Eu comecei a olhar a planta de uma casa, a planta de uma igreja, a planta de uma estrutura. A primeira coisa para se construir, eu creio que deve ter construtor aqui, e sabe o que é que eu vou falar? Para uma casa se manter, aleluia, firmada, para uma casa se manter, aleluia, em pé, para uma casa suportar os ventos, para uma casa suportar a tempestade, para uma casa suportar alguns dias, anos em pé, aleluia, ela é necessário de uma só coisa, ou melhor, de uma coisa que é, aleluia, vamos dizer, o suplementar de toda ela, que é o que? O alicerce. A casa começa, ela nunca vai começar do telhado, a casa ela nunca vai começar das paredes, a casa ela sempre vai começar do alicerce, a casa sempre vai começar de baixo. Mas, aleluia, não é somente o alicerce. Faz uma casa com alicerce bom, mas com as paredes sem amarração, sabe o que vai acontecer? Essa casa ela vai cair. E se você olhar para essa casa, existe, aleluia, a casa, uma planta de uma casa, ela é feita de uma pá, aleluia, em triângulo, ou seja, ela é feita em quadrado, sempre dividida em 4. E quando se faz essa casa, aleluia, dividida em 4, ela tem que ter 6 sustentação, ela tem que ter 6 colunas de sustentação, para que ela, aleluia, possa suportar o vento, para que ela possa suportar a chuva, para que ela possa suportar o sol, para que ela possa suportar também os carros que passam na rua e faz tremer para não abalar a parede. Então Deus estava falando comigo sobre os 6, aleluia, as 6 colunas necessárias para que o homem possa, aleluia, se tornar inabalável na presença de Deus. Quando Deus, aleluia, quando o Senhor Jesus, ele disse para Pedro, aleluia, tu és pedra, e sobre, aleluia, esta verdade, eu firmo sobre esta palavra, sobre essa confissão, eu firmo
firmo a minha igreja. Eu firmo a minha igreja. Ou seja, eu te dou a estrutura para que as portas do inferno não venham prevalecer sobre, aleluia, louvado seja Deus, a sua vida. E o primeiro sustentáculo, a primeira coluna, o primeiro pilar, aleluia, da igreja, o primeiro pilar da vida do crente, da igreja, para se formar, para se, aleluia, fortalecer, aleluia, primeiro pilar em que a igreja está firmada, o pilar é Jesus Cristo. O primeiro pilar, o pilar de sustentação é Jesus Cristo. Sabe por quê? A Bíblia nos diz, aleluia, que João, em 1 João capítulo 3, versículo de número 8, não disse que foi por causa de Maomé, não disse que foi por causa, aleluia, de João ou de Pedro, não disse que foi por causa de Allan Kardec, não disse que foi por causa do Padre Cícero, não disse que foi por causa de ninguém. Ele disse assim: o Senhor Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do inferno, para o inferno não prevalecer contra a igreja de Cristo. É necessário, primeiramente, eu ter como base, como coluna na minha vida, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, aleluia, em 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 5, que ele é o único, aleluia, louvado seja Deus, mediador entre o Pai. Não existe outro mediador. Foram dito que o mediador era o Papa João Paulo I, morreu. O segundo morreu. O terceiro também morreu. Aleluia. Falaram que o mediador era Maria. Maria também precisou do perdão, para que assim também se manifestasse a salvação sobre ela. Aleluia. Falaram que intermediadora agora seria Paulo. Paulo disse assim: olha, não há outro intermediador, aleluia, nem nos céus e nem na terra, senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que a minha fé está alicerçada. Ei, se você tem como coluna o Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer, a porta do inferno não prevalecerá sobre a sua vida. Dizendo ainda sobre o primeiro sustentáculo, aleluia, você já ouviu dizer que o sangue do bode purificou o pecado? Você já ouviu dizer que o sangue de boi purificou o pecado? Você já ouviu dizer que galinha preta purificou o pecado? Você já ouviu dizer que matando uma vaca, venerando uma vaca, você estaria sendo no pecado? Não, aleluia, pelo contrário, uma certa feita chegou, aleluia, aos principais romanos e começaram a dizer para Martinho Lutero uma lista de pecado que ele fizera. E agora você quer, aleluia, falar que Jesus mudou a sua vida? Não, você é pecador. Ele disse não. Em 1 João capítulo de número 1, versículo de número 7, o sangue de Jesus Cristo, ele purifica o pecado. Ele que lava, ele que muda, ele que restaura, ele é o pilar da igreja. Aleluia. O sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. É por isso que ele é, aleluia, a coluna ocular do nosso alicerce. Mas ei, a segunda coluna, não é só necessário eu falar que eu tenho Jesus, não é só necessário eu falar que eu creio, que eu confio em Deus, mas aleluia, se eu não tiver, ou seja, essa casa, ela não ia permanecer se tivesse só essa coluna central. É necessário ter mais algumas colunas, aleluia, para que ela possa se manter. E o segundo pilar da igreja, repete comigo, o segundo pilar da igreja é a Bíblia Sagrada. Por que, pastor, que é a Bíblia Sagrada? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, a própria
aleluia. A Bíblia diz, ela se decide por ela, sabe por quê? Porque ela não é dita pela Dilson, pelo pastor, não é dita pela missionária, ela é dita por Deus, ela é revelada por Deus, ela é falada por Deus. E a Bíblia diz assim que toda palavra é divinamente inspirada pelo Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é a bússola para que você possa alcançar a vida eterna. A Bíblia Sagrada, ela é o manual prescrito para que eu e você possamos, aleluia, ter uma vida de santidade. A Bíblia Sagrada também, ela é, aleluia, o melhor manual para se expressar como é a maneira que o homem e a mulher, ela deve andar. Se você tem uma necessidade, não importa qual seja ela, vai na Bíblia. Se você quer uma receita, aleluia, vai na Bíblia. Você vai encontrar receita para todo tipo de problema, para todo tipo de enfermidade, para todo tipo de dificuldade. Também se você quer, aleluia, se aperfeiçoar, você sabia que a Bíblia, aleluia, ela é o melhor português dito, ou seja, a melhor pronúncia. Se você até mesmo quer ser um intelectual, se você quer ser uma pessoa que pronuncia bem, aleluia, leia a Bíblia. A Bíblia, ou seja, Deus, ele nos ensina de todas as maneiras por intermédio da palavra de Deus. O terceiro pilar da igreja, qual é o terceiro, pastor? Pilar da igreja, qual é a terceira sustentação? Ou seja, o que é que eu preciso para me manter inabalável na presença de Deus? Primeiramente, eu preciso ser convicto de que a graça de Deus, ela se manifestou em minha vida. Quantas vezes você já ouviu os atribulados falar assim, ó, Deus se esqueceu de mim? Quantas vezes você ouviu algum atribulado dizer assim, olha, Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano, estava andando lá onde mesmo de burrinho de jegue, hoje está andando de carro zero. Olha lá, Deus está abençoando ele, mas eu não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem, primeiramente, ele tem que saber, ele tem que crer, ele tem que ter a convicção de que a graça de Deus, ela, aleluia, manifestou, não só para o pastor, não só para a irmã, não só para o irmão, ela se manifestou para todos aqueles que nele crerem, e todos aqueles que nele creu, foi-lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Isso significa graça, 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 graça. Você não recebeu porque você é bonitinha, porque você é bonitinho, porque você fala bem, não. A graça se manifestou pela misericórdia de Deus. O pilar da igreja, aleluia, é a graça. Quantos reclamaram, quantos lá no Novo Testamento começaram a dizer acerca, aleluia, de Jesus, e daqui a pouco Paulo começa a dizer, ei, você pensa que você é intelectual, que você é bonito, que você faz parte aí de uma grande denominação, que você é alguma coisa. Ei, eu quero dizer, lá no livro de Efésios, capítulo 2, 8 e 9, ele diz assim, pela graça é que sois salvo. Você não foi salvo porque você é bonito, você não foi salvo porque você fala bem, você não foi salvo porque é amiguinho do pastor, não. Você é salvo porque a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te alcançou. Diga para o teu irmão, a graça de Deus te alcançou. Você é agraciado. Você é agraciado. Olha para Maria. Maria era uma mulher normal, como, aleluia, qualquer outra mulher. Eu ia falar como eu não. Misericórdia. Maria, ela era uma mulher normal, era uma mulher como todas as outras. Aleluia, chega um certo dia. Lá no livro de Lucas, capítulo de número 1, diz a palavra do Senhor que chega o anjo Gabriel e fala para ela assim,
pouquinho, entrei no Facebook pelo celular e eu entrei ali nas notícias, ali de um jornal lá que é São Carlos Agora. Ele mostra tudo que acontece. E eu olhei ali e vi uma notícia que eu comecei a ler. E lá num bairro lá chamado Cidade Eraci, um homem de 32 anos, morreu com vários tiros, mas tomou muitos tiros. E embaixo assim, estavam dizendo assim, o matador agora encontrou também com a morte. Porque esse homem tinha matado muitas pessoas. E o que me chamou a atenção, sabe o que é? É que, infelizmente, ele só não foi salvo porque ele não quis. Ele só, aleluia, não encontrou essa graça que eu e você encontramos porque ele não quis. Porque a graça é para todos, a glória é para todos, a unção é para todos, o amor é para todos, a transformação é para todos. E nesta noite, eu não sei o que é que você veio buscar, mas Jesus tem para você também. E Deus começou a mostrar, Deus começou a falar comigo, falou assim, olha filho, olha se não fosse minha graça na tua vida, olha se não fosse, se eu não tivesse te escolhido primeiro, olha se eu não tivesse olhado para você, escreveram lá o comentário, já foi esse demônio, tomara que esteja do lado de Satanás. Pense que eu me alegrei em ver essa palavra, não me alegrei não, mas também o Senhor me trouxe em memória quantas vezes Deus me deu chance e quantas vezes também eu pisei na chance que Deus me deu. Mas uma coisa eu tenho a plena convicção, que o mesmo anjo que disse para Maria, salve agraciado, olhou para mim nesta noite e disse, tu és agraciado. A graça de Deus te alcançou, a graça de Deus te alcançou. Somente quem foi alcançado é das tuas mãos. Agora, se achar coitadinho, para de se achar coitadinho, você é agraciado, você é privilegiado. Você está aqui numa hora como essa, ouvindo uma palavra que vai te levar para o céu, que vai te dar força, ânimo, vigor. Quantos estão nas drogas, na prostituição? Quantas mães estão chorando debruçadas no caixão do teu filho nesta hora? A graça de Deus para você conseguir se manter estruturado na presença de Deus, primeiramente você precisa ter a convicção da graça de Deus na sua vida. É o terceiro pilar. O quarto pilar é isso. Agora já começou a estreitar.